Era uma manhã, como qualquer outra, na pequena cidade de São Benedito, quando as pessoas começaram a notar algo incomum. Um menino, não muito mais que 12 anos, caminhava pelas ruas carregando uma cesta de pães ainda quentinhos. O que chamava a atenção não era apenas sua idade, mas sim as risadas e zombarias que o seguiam por onde passava. "Olha lá o padeirinho!" gritavam alguns. "Menino trabalhando igual adulto!" sussurravam outros com sorrisos maliciosos. Mas ninguém, absolutamente ninguém, sabia o verdadeiro motivo por trás daquela cena que se repetia todos os dias. Miguel tinha apenas 12 anos, mas seus olhos carregavam uma responsabilidade que poucos adultos conheciam. Todos os dias, às 5 da manhã, ele se levantava em sua casa humilde na periferia de São Benedito, uma cidade pequena, onde todo mundo se conhecia e onde todo mundo achava que tinha o direito de opinar sobre a vida dos outros. A rotina era sempre a mesma. Miguel se dirigia à padaria do seu José, pegava sua cesta de pães e saía pelas ruas estreitas e de terra batida do bairro. Suas roupas eram simples, muitas vezes remendadas pela própria mãe, e seus tênis já tinham visto dias melhores. Mas ele caminhava com determinação, mesmo quando as palavras cruéis ecoavam ao seu redor. "Que vergonha um menino dessa idade trabalhando!" dizia Dona Maria da esquina. "Os pais não têm responsabilidade mesmo", completava seu João balançando a cabeça com desaprovação. Miguel ouvia tudo, engolia o choro que insistia em subir pela garganta, mas continuava. Sempre continuava. Com o passar dos dias, as zombarias só aumentavam. O que havia começado como comentários casuais se transformou em uma verdadeira campanha de humilhação. As crianças da escola começaram a chamá-lo de Miguel Pão Duro. Os adultos sussurravam quando ele passava, e alguns até faziam piadas abertas sobre a sua situação. A vergonha queimava no peito do menino como fogo, mas ele não podia parar, não podia desistir. Cada real que ganhava com a entrega dos pães era precioso demais para ser desperdiçado com orgulho ferido. E então, as pessoas começaram a se perguntar: por que um menino tão jovem precisa trabalhar assim? Onde estão os pais dele? Havia algo no jeito como Miguel corria após cada entrega, algo na pressa com que guardava o dinheiro no bolso, algo no seu olhar distante e preocupado que sugeria que havia muito mais nessa história do que aparentava. A comunidade de São Benedito era pequena o suficiente para que todos notassem os pequenos detalhes. Miguel nunca gastava nem um centavo do que ganhava consigo mesmo. Nunca comprava um doce, nunca parava na lanchonete da escola, nunca se juntava aos outros meninos para jogar videogame na casa de jogos. Após terminar suas entregas, ele corria, sempre corria em direção à sua casa, como se cada segundo perdido fosse uma eternidade. "Para onde será que esse menino vai com tanta pressa?" especulavam os vizinhos. "O que será que acontece naquela casa?" O mistério só aumentava quando as pessoas perceberam que Miguel faltava à escola algumas vezes por semana, sempre com justificativas vagas. Havia algo maior acontecendo, algo que o menino escondia com todas as suas forças. A verdade começou a se revelar quando Dona Carmen, uma vizinha mais atenta, decidiu seguir discretamente o menino até sua casa. O que ela viu a fez chorar ali mesmo, na porta daquela casa humilde que mal se mantinha de pé. Miguel não entregava pães por diversão ou por capricho dos pais. Ele não era um menino mimado que queria seu próprio dinheiro para guloseimas. A realidade era muito mais dura e muito mais nobre do que qualquer um poderia imaginar. Dentro daquela casa humilde com paredes descascadas e móveis velhos, estava Dona Rosa, a mãe do Miguel. Aos 42 anos, ela havia sido diagnosticada com uma doença degenerativa que a deixava cada vez mais fraca, cada vez mais dependente. O pai havia ido embora quando soube da doença, deixando mãe e filho para enfrentarem sozinhos uma batalha que parecia impossível de vencer. Cada real que Miguel ganhava com a entrega dos pães era cuidadosamente guardado para comprar os remédios da mãe, para colocar comida na mesa, para pagar as contas básicas que mantinham aquela casa funcionando. Dentro da casa humilde, uma cena tocante se repetia todos os dias. Miguel chegava correndo, suado e cansado, mas sempre com um sorriso no rosto para a mãe. "Como foi o dia, mãe?"
Perguntava ele enquanto organizava os remédios que havia comprado com o dinheiro das entregas. Dona Rosa tentava disfarçar a dor, tanto física quanto emocional. Foi bom, meu filho, não se preocupe comigo, dizia ela. Mas Miguel via além das palavras. Ele via como ela tremia quando tentava se levantar, como as suas mãos ficavam cada vez mais fracas, como seus olhos se enchiam de lágrimas quando ela pensava que ele não estava olhando. Mãe, um dia eu vou ser médico, dizia Miguel, enquanto ajudava ela a tomar os remédios. Vou cuidar da senhora e de todas as pessoas que precisarem. Vou ter uma casa grande e bonita para nós. Dona Rosa sorria e acariciava o rosto do filho, sabendo que aquele menino de 12 anos tinha se tornado o homem da casa muito antes do tempo. O peso que Miguel carregava era imenso. Ele era filho, cuidador, provedor e ainda tentava ser criança quando podia. Mas suas brincadeiras haviam ficado para trás há muito tempo, substituídas por responsabilidades que deveriam ser de adultos. Foi numa terça-feira de quinta que aconteceu o pior de todos os episódios. Miguel estava fazendo suas entregas quando encontrou um grupo de colegas da escola na Praça Central. Entre eles estava Roberto, o valentão da Curma, filho de uma das famílias mais ricas da cidade. "Olhem só quem está aqui!" gritou Roberto, apontando para Miguel. "O padeirinho chegou!" As risadas se espalharam pelo grupo, atraindo a atenção de outros adultos que passavam pela praça. "Deixa eu ver se esses pães estão bons", disse Roberto pegando um pão da cesta sem permissão. Miguel tentou recuperar, mas foi empurrado pelos outros meninos. "Calma aí, padeirinho. Estou só testando sua mercadoria." As humilhações continuaram por longos minutos, com Roberto e seus amigos fazendo piadas cruéis sobre a pobreza de Miguel, sobre sua roupa remendada, sobre o fato de ele precisar trabalhar. Os adultos que assistiam não interferiam. Alguns até sorriam discretamente como se aquilo fosse apenas uma brincadeira inofensiva de crianças. Miguel tentou se defender. "Eu preciso trabalhar. Minha mãe está doente", gritou ele com lágrimas nos olhos. Mas isso só piorou as coisas. "Ah, agora vai chorar. Menino trabalhador que é menino não chora." Quando finalmente conseguiu recolher seus pães e sair da praça, Miguel correu para um beco vazio e chorou como nunca tinha chorado antes. Era um choro silencioso, carregado de toda a dor, toda a vergonha e todo o desespero que ele guardava dentro de si. Por um momento, ele pensou em desistir, em nunca mais sair de casa, em deixar que o mundo seguisse sem ele. Foi Dona Carmen quem mudou tudo. Depois de ter descoberto a verdade sobre a situação de Miguel, ela não conseguiu mais ficar calada. No domingo seguinte, após a missa, ela pediu a palavra para toda a comunidade reunida. "Eu preciso contar uma coisa para vocês", começou ela com a voz embargada. "Todos nós conhecemos o Miguel, aquele menino que entrega pães pelas ruas. Todos nós já rimos dele, já fizemos piadas, já julgamos a família dele." A igreja ficou em silêncio total. Dona Carmen continuou. "Mas eu descobri uma coisa que vai fazer todos vocês se envergonharem tanto quanto eu me envergonho agora. Aquele menino de 12 anos é o único responsável pelo sustento da casa dele. A mãe dele está doente, muito doente, e ele trabalha todos os dias para comprar remédios e comida." As palavras ecoaram na igreja como um trovão. Professor João, que dava aulas para Miguel, lembrou-se de todas as vezes que o menino havia faltado e ele não se havia importado em perguntar o motivo. Seu Antônio, dono do mercadinho, lembrou-se de como havia sido grosseiro quando Miguel pediu desconto nos remédios. Dona Maria lembrou-se de todas as vezes que havia comentado maldosamente sobre o menino. A vergonha começou a se espalhar pela comunidade como uma epidemia. As pessoas finalmente entenderam que haviam julgado e humilhado uma criança que merecia admiração, não zombaria. A transformação não foi imediata, mas foi sincera. Professor João foi o primeiro a agir. Na segunda-feira seguinte, ele foi até a casa de Miguel e conversou longamente com Dona Rosa. "Eu quero ajudar", disse ele. "Miguel é um dos meus melhores alunos, mesmo faltando às aulas. Ele merece uma chance." Seu José da padaria dobrou o pagamento de Miguel pelas entregas. "Esse menino tem mais responsabilidade do que muito adulto por aí", disse ele para quem quisesse ouvir. Dona Carmen organizou uma campanha silenciosa para ajudar com os remédios de Dona Rosa. O que mais impressionou a todos foi a reação das crianças da escola.
Quando Roberto e seus amigos souberam da verdade, ficaram tão envergonhados que Roberto chegou a chorar na frente de toda a turma. "Eu não sabia", repetia ele. "Eu não sabia que ele estava passando por isso." Lentamente, as zombarias foram substituídas por respeito. Quando Miguel passava pelas ruas, ao invés de risos cruéis, ele recebia aceninhos respeitosos. Alguns adultos até paravam para elogiar sua determinação e perguntar como estava sua mãe. O ponto alto dessa transformação aconteceu 3 meses depois, numa manhã de sábado. Miguel estava fazendo suas entregas habituais quando encontrou uma multidão reunida na praça central, a mesma praça onde havia sido humilhado meses antes. Para sua surpresa, a multidão estava lá por causa dele. Professor João se adiantou com um envelope nas mãos. "Miguel", disse ele emocionado, "toda a comunidade de São Benedito se uniu para fazer algo por você e sua mãe." Dentro do envelope estava dinheiro suficiente para custear 1 ano inteiro de tratamento para Dona Rosa, além de uma carta assinada por dezenas de pessoas pedindo desculpas pelas zombarias e prometendo apoio contínuo à família. Mas havia mais. Uma família de médicos de uma cidade vizinha, que havia ouvido a história através de Dona Carmen, se ofereceu para tratar Dona Rosa gratuitamente. "Histórias como a de vocês nos lembram por que escolhemos ser médicos", disseram eles. Miguel não conseguiu falar. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alegria, de alívio, de esperança. Toda a praça aplaudiu. Não o padeirinho que eles haviam zombado, mas o herói que eles haviam falhado em reconhecer. Quantas vezes você já julgou alguém sem conhecer sua história? Quantas vezes você riu de uma situação sem entender o contexto? Quantas vezes você deixou de ajudar alguém porque assumiu coisas sobre essa pessoa? A história de Miguel nos ensina que por trás de cada pessoa existe uma batalha que nós não conseguimos ver. Aquela criança que parece estar fora do lugar pode estar sendo mais corajosa do que qualquer adulto ao seu redor. Aquela pessoa que age de forma diferente pode estar carregando um peso que nós não conseguimos nem imaginar. A empatia não é apenas uma virtude bonita de se ter. Ela é uma necessidade humana básica. Quando escolhemos entender, ao invés de julgar, quando escolhemos ajudar, ao invés de zombar, quando escolhemos amar, ao invés de condenar, nós não apenas mudamos a vida de outras pessoas, nós mudamos nossa própria vida também. Miguel continuou entregando pães, mas agora com a cabeça erguida e o coração cheio de esperança. Sua mãe começou a melhorar com o tratamento adequado, e a comunidade de São Benedito aprendeu uma lição que nunca mais ia esquecer. Nunca julgue um livro pela capa, porque as melhores histórias muitas vezes estão escondidas nas páginas que ninguém se dá o trabalho de ler. Esta história pode ser a sua. Você pode ser o Miguel, lutando silenciosamente por algo maior do que você mesmo. Você pode ser a pessoa na rua, fazendo julgamentos precipitados sobre situações que não entende. Ou você pode ser Dona Carmen, aquela pessoa que escolhe ver além das aparências e fazer a diferença. A escolha é sua. Mas lembre-se, em algum lugar da sua cidade pode haver um Miguel caminhando pelas ruas, carregando não apenas uma cesta de pães, mas também o peso do mundo. E talvez, só talvez, você possa ser a pessoa que transforma a história dele. Porque no final das contas, todos nós somos apenas pessoas tentando fazer o nosso melhor com as cartas que a vida nos deu. E todos nós merecemos compaixão, compreensão e uma chance de sermos vistos pelo que realmente somos, seres humanos lutando para sobreviver, para crescer e para fazer a diferença no mundo. Um pão de cada vez.